Pessoal, hoje nós vamos fazer um top 10 pokémons que mereciam ser pokémons lendários. Então, bora pro vídeo! Fala galera, beleza? Cássio na área, está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre pokémons que mereciam ser lendários, míticos ou pseudo-lendários, pelo menos por causa de sua aparência, seu poder, a sua inspiração, como ele foi criado. É justamente sobre isso que iremos falar agora. Mas antes do vídeo continuar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. Como todo mundo sabe, os pokémons lendários e os míticos, eles estão no topo dos pokémons. São os mais raros, mais procurados e os mais buscados. E hoje nós vamos falar de 10 pokémons que mereciam estar nessa colocação. Em décimo lugar, Arcanine. O Arcanine é um pokémon que merecia ser lendário, não só merecia, como foi por um período de tempo. Na primeira geração de Pokémon, podemos ver um quadro com Moltres, Zapdos, Articuno e um Arcanine. E em vários jogos da franquia Pokémon, o Arcanine é descrito como Legendary Pokémon, ou seja, Pokémon lendário, Pokémon legendário. Não só por causa disso, mas por causa do seu designer, a sua inspiração de criação, que no caso é o Komainu, que é aquele cão com cara de leão que guarda os templos japonês, aonde serviu de inspiração também para criar o Hisuian Arcanine, que é mais parecido com o Komainu do que o Arcanine normal. Então essa é a origem do Arcanine. Ele tem a origem do Komainu, que guarda os templos do Japão, e também por causa do seu designer, ele já foi considerado um Pokémon lendário na primeira geração. Porém, isso foi descartado com o passar do tempo. Passando para o nono lugar, temos o Zoroark. Sim, pessoal, o Zoroark, o mestre das ilusões, também deveria ser lendário. Por quê? Porque o cara é foda. Ele pode se transformar em pokémons lendários, vários tipos de pokémon, e também pode se transformar em ser humano. O Arcanine é muito foda. Sem contar que no filme Zoroark, o mestre da ilusão, ele batalhou contra Entei, Raikou e Suicune. Lógico que ele não derrotou nenhum dos três, mas saiu vivo, saiu inteiro da batalha. Poderia ter morrido ali, mas batalhou de frente contra 3 pokémons lendários, o que foi muito bom. Ele consegue usar a sua ilusão para atacar os pokémons, é um pokémon bem forte. Já em oitavo lugar, Absol, o Pokémon Desastre. Mas por que ele é chamado de Pokémon Desastre? Simplesmente porque ele consegue perceber os movimentos, as mudanças no clima, as ondulações, tudo com relação ao seu chifre, que é bem sensível. No caso, captando desastres como terremoto, maremoto, até mesmo erupção vulcânica. Então por isso que sempre onde tem geralmente um desastre envolvendo um efeito da natureza, no caso como um terremoto ou um maremoto, ali está o Absol. E também temos que lembrar, a forma do Absol também, ainda mais do Mega Absol, a aparência dele é bem imponente, parece realmente um Pokémon lendário e deveria estar nessa lista. Em sétimo lugar, Roxorus. No caso, Roxorus também deveria ser um Pokémon lendário, ou melhor dizendo, um pseudo lendário. Por quê? Porque ele é um Pokémon dragão, ele não só por ele ser um Pokémon dragão, mas pelo designer dele, muita gente mesmo, confunde Roxorus com um Pokémon pseudo-lendário. Pode falar, até mesmo você aí do outro lado já confundiu Roxorus alguma vez com um Pokémon pseudo-lendário. E ele bate de frente com esses Pokémons. Inclusive o Roxorus da Iris bateu de frente contra o Garchomp da Cinti. Batalhou bem, cara. Então é um Pokémon bem forte e é muitas vezes confundido com um pseudo-lendário, por isso está nessa lista. Já passando para o sexto lugar, Ninetales. Aqui também eu acho que todo mundo sabe por que esse Pokémon está aqui. Porque no caso ele é inspirado na raposa de 9 caudas, a Kyubi no Kitsune. Ou seja, a raposa de 9 caudas do Japão, que é bem famosa na lenda. Não estou falando da Kyubi do Naruto, porque a Kyubi do Naruto foi inspirada realmente na lenda do Japão da raposa de 9 caudas. E isso também retratou em Pokémon, criando o Arcanine, que tem mais de 2 formas. Tem tanto a sua forma de Alola, quanto a sua forma de Kanto. Então, por causa da sua origem, da sua criação, da sua aparência, ele deveria ser um Pokémon lendário, já que a raposa de 9 caudas está ligada à lenda do Japão. Já em quinto lugar temos o Unown. O Unown, no caso, ele é o Pokémon escrita, ele parece várias escritas antigas. E cada Unown tem um formato diferente, de um jeito diferente.
E quando vários Unous se juntam, eles podem criar uma ilusão quase que perfeita. Eles conseguem distorcer o mundo à sua volta com base na ilusão. Aonde no filme 3 de Pokémon, os Unous se juntaram e criaron um Entei, que era a personificação do pai da menina do filme. E no caso, era uma ilusão tangível. Isso é para vocês verem o quanto os Unous são fortes quando se juntam. Então isso retrata que o Unown deveria sim ser um Pokémon lendário, por causa das suas características, ainda é capaz de distorcer a realidade com uma ilusão. Passando para o quarto lugar, Spiritomb. No caso, o Spiritomb é outro Pokémon que deveria ser lendário, porque ele é formado de 108 espíritos. Não só isso, é um Pokémon muito antigo e misterioso, sua origem é misteriosa. Ninguém sabe muito sobre ele em certo ponto. Para você ter ideia, ensinou no anime Pokémon, o Spiritomb no passado causou desastres numa vila, até que um guardião da aura com seu parceiro Pikachu o selou. E depois o Ash, no futuro sem querer ele, acabou libertando esse Spiritomb, mas conseguiu selá-lo novamente. Até anciando coisa falou que o Ash deve ter o poder da aura. Se você precisa da aura para selar um Pokémon, é porque esse Pokémon é muito perigoso e misterioso. Então ele deveria ser lendário, na minha opinião. Já passando para o terceiro lugar, Greninja. O Greninja em certo ponto segue a mesma lógica do Ninetales. Por que em certo ponto? Porque ele é inspirado no Jiraiya, aquele famoso ninja do Japão, que realmente retrata as lendas do Japão. E não só isso, ele também tem a forma Bound Fenômeno, que é exclusiva. E ele também domina a aura, como a gente viu no caso do Greninja do Ash. Sem contar que tem aquele retrato daquele ninja do passado, aquele Greninja que salvou a Vila Ninja, sendo um Pokémon lendário da lenda da Vila Ninja. Então, no meu ponto de vista, o Greninja deveria ser um Pokémon lendário por ter a Bound Fenômeno, fazer parte de uma lenda da Vila Ninja e também saber usar a aura, além de ser inspirado no Jiraiya, como eu falei. Já o segundo lugar, Infernape. O Infernape também está nessa lista, do mesmo jeito que Ninetales e Greninja. Por quê? Porque ele é inspirado no Sun Wukong de Jornada para o Oeste, o rei macaco que batalhava contra os generais divinos. No caso, serviu até de inspiração para criar o Goku. O Sun Wukong é praticamente uma lenda, então ele deveria ser um Pokémon lendário, o Infernape. Sim, também por causa de seu designer e por causa do seu poder de fogo, quase muito forte e poderoso, que quase levou um estádio abaixo. Então, no meu ponto de vista, Infernape também deveria ser um Pokémon lendário. E em primeiríssimo lugar, é claro, não poderia faltar Lucario. O Lucario também é outro Pokémon que deveria ser lendário. Primeiro que ele é o famoso Pokémon Aura, ele controla, domina a Aura por completo. Não existe Pokémon no mundo que domine a Aura tão bem quanto um Lucario, a não ser o Greninja do Ash lá, que era um expert na Aura. Mas tirando o Greninja do Ash, o Lucario é o Pokémon que domina a Aura, que é um poder extra. E o Lucario do Ash ainda foi capaz de se sincronizar com o poder dele, fazer golpes gigantescos e possivelmente tinha a Bound Fenômeno. Ou seja, por causa de todos esses motivos, o Lucario tem poder o suficiente para batalhar contra um lendário de frente. E no meu ponto de vista, o Lucario sim deveria também ser um Pokémon lendário, beleza? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje com 10 Pokémons que deveriam ser lendários. Espero que tenham gostado, falou, fui!